Boa noite. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, porque vai que você está vendo ou ouvindo isso em algum outro horário. Que a paz de Jesus invada o seu lar, o seu trabalho, enfim, onde for que você acreditamos que seja o seu lar, né? Então, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Graças a Deus. E vamos aos nossos recadinhos, agora mais rapidinho, vocês vão entender por que já já. Já chega aí, curtindo, Por já favor, chega compartilhando, aproveita que ainda não começamos o tema, mas vamos começar já já, tá? E compartilha para aquela pessoa que você acha que vai gostar, porque hoje estreamos uma temporada nova, sim. né? Hoje é a Evangelioterapia com a palestra 01. Sim, o tema, vocês já devem ter visto aqui embaixo, é Criador e Criatura. Mas vamos lembrar o seguinte, aproveitando que está começando, hoje, quarta-feira, dia 30 de junho, é o último dia para inscrição para o curso do Evangelho no Lar. Então, corre lá no nosso site, que é uniãoespíritaramatiz.org, e se inscreve para poder participar, que vai ser no domingo agora, às 3 horas da tarde, e domingo, dia 4, não esquece, confere o e-mail, e é isso. Né? Sim. Não deixem, por favor, de nos ajudar. Agradecemos muito, muito pela ajuda que vocês têm nos dado, tanto No QR Code do PicPay, quanto quanto aqui aqui na nossa chave embaixo. Pix. As nossas tias maravilhosas, muito obrigada pelo, pela ajuda de sempre, e outras que a gente não tem ideia, né? E que ajudam, né? E só Tanto com lembrando que alimento quanto com o valor que nos ajuda essa, a interar as cestas básicas. essa ajuda do QR Code ou da nossa chave Pix, que é uniãoespíritaramatiz@gmail.com, ela tanto ajuda a nossa casa a se manter de alguma forma o cantinho lá guardado para a gente poder voltar quando isso tudo passar, quanto complementa as cestas que a gente monta para doação. Mas você pode também, se você é aqui do Rio de Janeiro, principalmente aqui da Ilha do Governador, você pode ajudar através da doação direta de alimentos ou de roupas ou de material de higiene. E aí a gente agradece muito. Entre em contato com a gente através do e-mail, através das mensagens diretas ou no Instagram, no Facebook, que a gente retorna para combinar melhor dia, melhor hora para fazer essa coleta, né? Sim, Lembrando que estamos numa época bem fria, estou aqui com o meu casaco. Então, agradecemos quem puder doar agasalhos também, porque está difícil, por né? favor. Além disso, tem uma outra ajuda que vocês podem fazer também, que é através do nosso site o trabalho de tratamento da cura espiritual por irradiação. Entra lá no nosso site, que é uniãoespíritaramatiz.org, e deixa lá no comentário nome completo, endereço completo da pessoa para quem você quer beneficiar. Só rolar a página um pouquinho que está lá, né? Sim. E uma outra novidade, Sim, que é aqui referente ao nosso trabalho. Chegamos assim na segunda temporada, digamos, tivemos essas 2 semanas com temas um pouquinho diferentes, mais baseados no Evangelho segundo o Espiritismo, mas agora a gente vai retomar todos aqueles temas que a gente já trabalhou antes, na sequência em que a gente costuma fazer no nosso trabalho presencial lá na casa, né, Márcia? sim, E lá a aí, gente tem uma sequência de 24 temas. uhum, E a gente, toda vez que acaba esse 24, a gente retoma esse tema. sim, Sempre de uma maneira leve, agradável, criativa, que é como a gente, quando a gente vê uma palestra uma vez, de repente a gente não assimila tanto. Na segunda vez que você escuta ou lê aquele livro ou qualquer coisa assim, você tem uma visão já sim. diferente.
É Essa isso. é a ideia da casa, dos tratamentos. E aqui vai ser até um pouquinho mais diferente ainda, mais aprofundado, porque para essa temporada a gente está trazendo apresentações, está trazendo temas que não foram diretamente abordados na vez passada. Então vai ser um pouquinho diferente. Em vez de ter toda quarta e sexta, e sendo sexta parábola, a gente vai focar nesse tema na quarta-feira, e aí a gente vai se ver toda quarta-feira sempre às 19 horas. Claro que o programa vai ficar disponível para quando você puder assistir. Mas se quiser assistir com a gente nas quartas, nesse horário, a gente agradece muito, porque a gente vai estar lá também. Sim, então, todas as quarta-feiras, tá, gente? Não Uhum. mais às sextas. Até para vocês não perderem né, a vibe. Sim, até para a gente também não cansar, né? Vocês não ficarem de saco cheio da gente aqui. Ai, duas vezes por semana esses pidões entram na minha casa. É, Quarta-feira, tá bom? Assim, toda quarta, 7 horas da noite. fechado. Vamos então para o nosso tema de hoje. Tema número 1, Vamos. Criador e Criatura. Não faz muito tempo que a gente trabalhou ele, não, né? A Parábola da Sim, Semente. Fica a dica aí para reassistir, quem puder. Então vamos aí para o nosso slide. Olha que imagem bonita, né? Para quem está vendo um homem em meio às nuvens. E o que que isso tem a ver com Criador e criatura? Vamos lá. da onde a gente veio. A criatura vindo e se ligando ao Criador, né? A gente sempre tenta mostrar que somos parte desse todo, a gente se complementa de certa forma, né? É. E apesar desse complemento, você vê que essa seta ela tem aquela coisa bem intermitente, né? Um tracinho. Sim, Eu posso dizer assim, eu tô, não tô, eu tô, não tô, eu tô, não tô. É a gente assim, né? Um dia a gente acredita nesse Criador, outro dia não acredita. é verdade. Não acredito, né? Não é uma coisa tão forte, né? Às vezes eu sinto, às vezes eu não consigo sentir. Sim. E por que que a gente tem esse caminho intermitente? Porque a É, gente passa por um pressentimento de que existe um poder maior, né? no início, na história da criatura, quando ela começa a tomar consciência das coisas, ela tem um leve pressentimento. E, aliás, é, esse pressentimento de que existe algo maior do que a gente, isso está dentro da gente. Sim. A gente sabe disso. Essa minha vida eu devo a alguém. E isso é uma crença que vem de diversas culturas desde o início dos tempos, né? E é curioso pensar isso porque muita gente que prefere não acreditar em Deus, que prefere não acreditar que partimos de um Criador, esse pessoal costuma dizer que, então, é justamente por isso, por ser uma crença milenar, né, de um costume de diversas culturas, é justamente por isso que a gente precisa abandonar essa crença e acreditar agora, e se desprender disso e acreditar apenas no ser humano. Mas se passaram-se tantos milênios com o homem ainda acreditando num Criador, será que a gente precisa mesmo abandonar isso? Será que é isso que faria com que o ser humano fosse melhor? Ou será que é o contrário, né? É, o pressentimento que é aquela coisa que você não sabe explicar, Uhum, não sei de onde vem. Às vezes passa, às vezes não passa, porque o pressentimento é algo muito sutil, muito fugaz ainda, sim, né? Principalmente nos primeiros tempos da criatura.
aqui nesse planeta, né? Nessa Terra. E depois desse pressentimento? Chegamos à adoração. Hum, depois do pressentimento, a gente entra nessa fase da adoração, que eu sinto, nessa fase eu já sei que existe um Deus criador, um Deus, algo, como diz o próprio Livro dos Espíritos, que é Deus. Ah, sim. Causa Aquele Deus primária de todas as coisas, né? é uma inteligência suprema. É, a Não tem inteligência como suprema. explicar Deus mais do que isso. Então, se eles responderam isso, imagina a gente explicar o que é Deus. Sim, Pode se responder, Deus é a minha vida, que está certo, sim, está certo, verdade. né? Então, é algo estratosférico. E eu tenho medo. É engraçado isso, né? Ele tem tanto poder, que eu tenho medo. E aí, Sim. quando eu tenho medo, isso eu estou falando, gente. Se eu estou falando agora, vamos voltar lá atrás. Se agora a gente faz, imagina lá atrás. Tem Uhum. que bajular. Sim. Aí a gente pula da adoração para a adulação, né? Não é? Vamos lá no livro dos Espíritos, Vamos. Anderson. Pergunta 650 do Livro dos Pode Espíritos. ler a 649, 149, então vamos lá. que eu acho Bem, interessante. Explicar melhor um pouquinho. é bem no primeiro capítulo aqui da Lei de Adoração, 649, Objetivo da Adoração. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima sua alma de Deus. Então, olha só, ele não está dizendo que está errado. Disse alguma coisa? Não, de jeito nenhum. Ok, é uma maneira de você se conectar a Deus. Uhum, Vamos lá, sim. continuando. 650. A adoração resulta de um sentimento inato ou é fruto de um ensino? Então, o homem aprende ou ele simplesmente faz? E aí a resposta é sentimento inato, como o da divindade. Ou seja, nasce dentro da gente. A gente já nasce com isso. A Com gente já ele. nasce, né? A consciência da sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. Perfeito. Bom, a gente entende que Deus está acima de nós e com isso a gente entende que deve adorar, deve de alguma forma dar valor a esse que nos protege. A 651 é maravilhosa. É ótimo, tem a ver com o que a gente falou ainda há pouquinho. É. Houve povos desprovidos de todo sentimento de adoração? Resposta dos espíritos: não, porque jamais houve povos ateus. Todos compreendem que acima deles há um ser supremo. Olha que legal, gente. Né? Uhum, Então, uma dúvida, gente. Todo mundo adorou Deus. sim, é verdade. A 652. Pode-se considerar a adoração como tendo sua fonte na lei natural? E aí a resposta dos espíritos. Ela faz parte da lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. É por isso que encontramos a adoração entre todos os povos, embora sob formas diferentes. Muito bem. Vamos explicar um pouquinho Vamos, disso antes de passar para outra? vamos. Passar para o. Vamos falar no livro do Herculano Pires, Diz na lá. obra O Espírito e o Tempo.
ele aborda essa questão da adoração através da visão do homem. Sim. Então, ele dá 5 tipos de adoração, desde aquela época. Uhum. A primeira, a adoração tribal. Ele coloca como a primeira, onde é uma adoração bem rudimentar. E não era, gente. Sim. Porque ele diz que ao menor sinal do perigo, a gente já, como a gente tem medo do desconhecido, ao menor sinal de perigo, a gente dava uma determinada oferenda, Sim. porque era Deus da chuva. Vou chegar lá, vou chegar lá. Sim. Então, olha só, oferendas materiais na percepção daquele que está oferecendo. Uhum. Como ele não tem ideia do tamanho de Deus, ele oferece o que tem. É como o Osho, quando ele quando ele vai fazer uma oração e ele fala assim: "Ah, Deus, eu cato seu piolho", o homem falando isso, né? Eu coço a sua cabeça, quer dizer, o que para ele era bom. Sim. Então ele quer oferecer para Deus aquilo que para ele é bom. Sim. Quer dizer, ele humanizando Deus. Uhum. E que em momento nenhum os espíritos dizem que ele é a Não. inteligência. Uhum. Ele diz também sobre a adoração horizonte agrícola. Por quê? Em determinada época, o homem teve que guardar semente, juntar para se alimentar. Sim. Eu estou no inverno, então eu passei a época de verão, da primavera, juntando para no inverno eu não posso caçar, eu não posso plantar, eu não posso colher. Então, Uhum. é isso aí. Então, eles tinham esse Deus da chuva, porque eles acreditavam o quê? Na hora que ele pedia a chuva, ia cair a chuva. Sim. Só que eles estavam, gente, nos meses certos. Eles entendiam o ciclo e aí adoravam, faziam aquele ritual, acreditando que era aquilo que mantinha o ciclo daquele jeito, né? Isso, que era isso aí, entendeu? A fertilidade do calor, a fertilidade, a fecundidade das sementes. Sim. E também buscava proteção em benzimentos, em rogativas e em súplicas para atender a sua necessidade. Isso aí, gente, eu digo que ficou até hoje. Sim. Não tenha dúvida. Não, e eu não estou rindo de deboche, não, é porque eu acho muito legal. Eu Eu gosto acho muito disso. legal. Eu acho Uhum. legal. Por quê? Porque um dia desse eu ouvi de uma pessoa que ela é xamã. Então, Uhum. ela tem muito, ela passa muito banhos, essas coisas. Então, Sim. ela falou que toda vez eu achei isso interessante e eu passei a usar isso. Se isso for uma adoração ainda meio que primitiva, eu peço que me desculpe, mas eu achei interessante e me identifiquei. Porque ela falou o seguinte: você não conversa com a planta e a planta não se sente bem? Sim. Oi, meu amor, parece que Sim. quem lida com planta sabe que elas parecem que respondem, né, Sim. maravilhosamente bem. Então, como é que você vai arrancar a folha para fazer um banho? Você acha que a planta se sentiu como? Ela perguntando para a gente. Eu falei, mas é verdade. Como é que tu vem com a tesoura? Ou tu vem com a tesoura, ou você arranca de qualquer maneira. Aí ela disse que sempre conversa com ela, fala assim: me faz um favor, você me empresta um pouco do seu poder? Eu vou te Eu já cortar. ouvi falar disso também, acho muito legal. Eu vou te cortar por isso. Então, é disso que Herculano Pires está falando, né? Uhum.
Só que agora o próprio Herculanos diz, eles colocam isso para uma manutenção agora já de uma forma mais organizada. Olha que legal, onde as comunidades procuravam armazenar os grãos e os mantimentos. E, através disso, eles iam achando uma maneira melhor Sim. de guardar, de manter. Uhum. E aí ele vem com um outro tipo de adoração, horizonte civilizado, essa é a terceira, onde se identifica e praticava alguns chefes respeitados, quer dizer, já foi para o lado do misticismo. Sim. Sabe aquele negócio, gente? Eu vou lá no Pai de Santo pedir para ele pedir para mim. A gente precisa de um intermediário, né? Porque ele está ali concentrado e trabalhando com aquilo. Como ele está dedicado àquilo, não estou fazendo crítica. Não, a gente não está dizendo que é errado, não. A gente está explicando Herculano Pires. E sem contar que assim, são 5 tipos, não quer dizer que uma delas é inferior à outra. Isso. Isso aí veio com o tempo. Nós viemos desenvolvendo esses tipos de adoração. Então, sabe o padre? O padre, para mim, é uma pessoa que é mais chegada a Deus do que eu. O Gente, eu não sou mais chegado a Deus que vocês, não, tá? Só tô de igual para igual. O pajé, não é? Porque são pessoas que são dedicadas àquilo. Às vezes, até alguns palestrantes espíritas, sim, que eles são dedicados, eles vivem isso. No meu caso, eu ainda estou estudando. Por isso que eu deixei claro que meu caminho também ainda está bem. A gente está começando, quem sabe daqui a 3 encarnações. De repente. Pois é. Né? Uhum. Põe a imagem aí de novo. Pode botar antes de eu colocar os outros dois. Ok. Vamos que aí a gente desenrola a nossa sequência lá de adoração. O que vem depois da adoração? O entendimento. Né? Então, olha só, o entendimento é onde a gente já procura raciocinar, comparar, começa a identificar. E aí eu diria que hoje nós estamos entre essa adoração e esse entendimento. Sim. Porque determinados tipos de adoração vai nos levar a esse entendimento, né? Porque, por exemplo, o que Herculanos Pires coloca na quarta adoração, o horizonte profético. Olha que legal. É a fase dos oráculos, dos profetas, e dos profetas da própria Bíblia. Sim. Que já começaram a trazer essa definição de vida. Uhum. Né, em relação à sociedade, como se comportar. E o monoteísmo. Olha que quem adorava o Deus da chuva, Deus do sol, já começa dentro dessa mesma fase de adoração. Por isso que a gente não pode dizer que a adoração é algo errado. Começa a entender que parte tudo de um mesmo Deus, né? O mesmo Deus, de um Deus único. E aí chega a última que Herculano Pires diz, que é horizonte espiritual, que é pelo raciocínio. Olha como a gente entra na fase de entendimento sem notar, Sim, pela adoração. Que aí é justamente o que vem a seguir agora, porque depois do entendimento a gente tem a vivência. Sim. Né? Já como uma consequência de entender. Você entendeu e começa a vivenciar aquilo. Muito mais naturalmente do que fazer por obrigação ou mecanicamente, né? Sim, porque quando Moisés traz os 10 mandamentos,
né? Uhum. Por psicografia direta, Sim, né? Foi a foi. primeira psicografia direta, né? Porque foi com dedo de fogo. Uhum. Então, já melhora esse processo. Sim. E aí tem mais uma frase aí, né? Nesse. E tem a ver com isso que você falou de Moisés, porque mostra justamente a importância das leis divinas, ou seja, desse código moral que a gente precisa seguir e que aí é que está a chave. A gente sempre vê do lado de fora, mas essas leis divinas, na verdade, elas estão onde? Elas fazem parte da essência do ser. Elas fazem parte do que a gente é. Lembra lá no livro dos Espíritos a pergunta também que fala onde está escrita a lei de Deus e fala na consciência? É exatamente Sim, isso, né? porque ela faz parte desse. A gente já nasce com ela. Sim. Não teve lá o pressentimento que a gente já sabia de algo? Uhum. Então, essas leis, elas estão dentro. Sim. Elas Mas não assim, estão lá na Bíblia. não, e é curioso pensar porque a gente pensa isso como um caminho, né? Pressentimento, adoração, entendimento e vivência. Só que nossa ligação não é com o Criador, ela não é direta, como está escrito lá em cima, né? É uma seta intermitente. Então, ela passa por estágios. E por conta disso, a gente também não está exatamente na parte da vivência, porque chega alguma questão, alguma dificuldade da vida que faz sim a gente se questionar. E aí a gente volta lá para o pressentimento. Poxa, será que existe mesmo um Deus? Uhum. E tudo isso que aconteceu do ano passado para cá, muita gente se perguntou, não sem razão, que É, Deus é esse que existe e que permitiu que isso acontecesse, né? é verdade. Porque a verdade, gente, é o seguinte: quem acredita no acaso não acredita em Deus. Não, não tem como. Ele volta lá para o pressentimento. Sim. E Essa a é a gente verdade. entra nesse questionamento às vezes, né? De, poxa, como é que permitiu isso? E aí a resposta é justamente essa: permitiu porque Deus. Porque se não fosse essa misericórdia divina, quem sabe o que, que a gente precisaria passar para aprender alguma coisa, né? E É, aí vem o questionamento: será que a gente está aprendendo? E se não está aprendendo, o que é que vai acontecer da minha vida daqui para frente para que eu aprenda de vez, né? porque não adianta dizer, eu escuto muito isso. Ah, eu sou temente a Deus. Mas não adianta só ter medo. Não é ter medo de Deus. Não, Nós não deveríamos, porque já pensou os filhos olhando para os pais e falando: Olha, eu morro de medo de vocês. Qual o pai que gostaria de ouvir? é, Gente, respeito é bem diferente de medo. sim, Você respeitar é você estar em acordo com ele. sim, Vocês acham que Deus vai gostar que a gente tenha medo dele? de jeito nenhum. E é legal você colocar isso também como essa vivência do dia a dia, né, de pai e mãe, ou de responsável, enfim, é porque a gente sempre acha, enquanto responsável, que aquela pessoa sob a nossa tutela, ela precisa ter medo da gente. Só que não é esse o caminho. Aquela pessoa que está sob a nossa tutela, ela não precisa nos temer, ela precisa nos amar. E entender que o que a gente faz e o que a gente quer para ela também é amor. Também é que ela caminhe com as próprias pernas. Então, não é impor na base do medo. É impor, não é impor também, né? É ensinar, é E fazer com que se entenda. porque entender Deus, isso seria a humanização de Deus, Sim, né? Por quê?
a gente ainda vive achando o seguinte: a graça é de Deus e a desgraça também. Sim, sim, é, é isso aí. Né? Então, Deus é como se fosse um rei. Eu dou a graça e também, se eu não for com você ou se você não seguiu a risca, é a desgraça. Tudo isso Sim, é Deus, não fui eu. sim. É Sem Deus. contar, sem contar que a gente ainda fica naquela de quando o algo bom acontece, a gente até agradece, mas esquece rapidinho. Mas aí, quando vem a desgraça, a gente fica, por que Deus? Ai, Deus. É, Olha como a gente isso, volta lá no. perfeito. Isso é dar características nossas para Deus. E Deus jamais faria isso. Ele não é nenhum político. Não. Você não precisa fazer política com ele. E aí a gente juntou não só o deu a César com o que é de César e a Deus o que é de Deus, mas Deus deu a Deus característica de César. Sim. Você vê, Jesus separou as coisas e aí o homem não conseguiu, não entendeu, não A gente aguentou, não juntou entendeu. de novo. A É. gente não entendeu. A É. gente ainda acha isso. Uhum. Tem uma teoria muito antiga. Quer passar para outro slide? Aí depois Vamos passar. vamos lá. Mas fala da sua teoria também. As minhas teorias, né? Pode falar. Aquelas que a gente comenta. Vamos lá. Ainda tem mais um outro slide? Tem. É isso Pode aí. botar. Olha aí. Olha que lindo. Sim. Você vê, olha que curioso, né? Uma porta com um cadeado e nesse cadeado tem um coração. O que será que tem atrás dessa porta? E o que será que esse cadeado com o coração simboliza? Mas fala da sua teoria que eu tô curioso. A gente vai desenvolver isso já já. Essa centelha divina, né? Uhum. Porque a gente tem uma teoria antiga que é muito conhecida, a do diabo. Ok. Diabo, capeta, demônio. Ai, só em falar nisso arrepia tudo. A gente fala assim. Não fala Uhum. isso dentro de casa, né? Sim, A gente acredita que todos os fatos que acontecem nessa vida, ainda mais agora, nesse período que a gente está vivendo, é atribuído à briga entre Deus e o diabo. é curioso a gente pensar, né? Porque isso também é uma forma de se isentar da responsabilidade, né? De Isso botar tudo na conta dos outros. Eu não preciso fazer nada, é eles que se virem com isso. isso não E aí, quando a gente liga o jornal, eu nem vou dizer o nacional, É basicamente qualquer jornal ultimamente, a né? gente percebe o quê? Bom, tudo que acontece de bom a gente atribui a Deus, tudo que acontece de ruim a gente atribui ao diabo. E aí, Aham. quando a gente liga o jornal, a gente chega à seguinte conclusão: o diabo está ganhando. Sim, E de goleada. sim. Porque é só notícia ruim, né? E como é que a gente vai acreditar A em Deus ou gente, na bondade divina? como se a gente está cristalizado nisso, Sim, que é a peleja do diabo com o dono do céu. sim. E aí, vale também dizer o que a gente já disse algumas vezes, que é a gente sempre alimenta o lado que interessa. Sim, Então, sim. se tem um propósito aí na mídia em geral, e eu não estou citando uma ou outra emissora, eu estou abrangindo no geral mesmo, inclusive vídeo de internet, tá? Porque a gente acaba buscando mais a desgraça do que vendo as coisas boas. A gente vê mais o problema para se sentir melhor, se nossa, mas pelo menos eu não estou passando por isso. Ou então para justificar a posição em que a gente está. E a gente esquece de ver o que existe de bom, Foi porque não muito interessa. você falar isso. É, Muito bom. porque se a gente enxerga o que existe de bom, a gente obrigatoriamente tem que se forçar a melhorar, a se melhorar. E É, isso a gente não quer fazer. porque compartilhar esse vídeo, gente, é difícil. É Uhum. muito difícil.
né? A gente passar, para quem eu vou passar? A gente tem que pensar, quando a gente pede compartilha, dá ok e tal, mas uma desgraça Vai para todo mundo. rapidinho, É, não tem nem a sutileza, porque antigamente ainda tinha a sutileza de não, não vou mandar uma pessoa caída, atropelada, morta ou o que for. não, Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em não, dia, quando você vê, você não recebeu só de um grupo, de vários. sim. Isso e fake news também, né? Porque a gente recebe a balde. Sim. Pois é. Então, e eu ainda tem ainda esse ditado foi terrível. Quando Deus não mata, Deus achata. Ai, que coisa horrorosa. Que Deus. Peraí, de que Isso não é Deus Deus. Isso não é a gente Deus. está falando? De que Não. Deus? Voltemos lá ao nosso Vamos. slide. Por que que a gente não está falando de Deus? E aí a chave do entendimento está exatamente nesse slide. Porque se a gente tem dentro de nós essa centelha divina, se ela representa essas virtudes em potencial, e tem mais, essa centelha divina, ela nos é o indicativo de perfeição. Então, ela é que garante que nós temos esse potencial de perfeição dentro da gente. Então, se a gente desenvolve essas virtudes que estão em potencial por conta dessa perfeição em potencial também dentro da gente, no que essas virtudes se transformam? Elas se transformam em virtudes vivenciadas. Lembra da vivência lá na apresentação anterior, não é? Sim, E se a gente vivencia, a gente desenvolve também. E se a gente desenvolve, a gente tem sentimentos, pensamentos e atitudes divinizados. Ou seja, a gente não dá margem para ficar distribuindo desgraça, não, tá? Só para lembrar aí. Mas se a gente tem esses sentimentos, pensamentos e atitudes divinizados, a gente destrava o reino de Deus em nós. Tá vendo a chave aí do cadeado qual é? é por isso que muitos. Por que o tratamento médico com crianças ou com pessoas que são positivas geralmente dá muito certo? Sim. Ah, não, é o acaso. A gente atribui sempre ao acaso, ou então à sorte. É a Uhum. sorte. Fulano teve sorte. Não, Fulano pensou de maneira diferente, Sim. né? Porque hoje em dia atribui-se muito as coisas na sorte ou que fulano acredita mais. Não, a verdade é o seguinte: está lá, está, está dentro de você. É só você usar, e Jesus nos ajudou muito nisso. Tem uma questão aí também muito importante, porque a gente bota tudo na conta da sorte. De certa forma, colocar na conta da sorte é colocar na conta do acaso. E aí a gente já quebra aquela coisa de acreditar em Deus. Além disso, com o Espiritismo, a gente entendeu que existe um jogo de merecimento aí forte, e aí eu não estou me referindo de forma alguma à meritocracia, não, mas a gente tem uma ação e reação como lei também. É Então, lei, o que a lei gente de causa e fez antes, efeito. uma lei de causa e efeito, o que a gente fez antes é a causa para o efeito que a gente colhe agora. Então, às vezes, aquela pessoa que teve sorte, entre aspas, foi porque antes ela fez algo para merecer essa sorte, também, entre aspas, né? Sim, verdade. Tudo é o entendimento que a gente falou no slide anterior é entender que aquela dor
ela é onde a gente vai ter uma palestra só falando dessa causa das aflições, da dor, que ela é um despertamento. Hoje a gente está falando desse Criador, e Uhum. nós, como criatura. E Jesus, as parábolas de Jesus são parábolas de Deus. Sim. Ué, Márcia, tu tá louca? Parábola de Jesus é parábola de Deus? É, gente. Sabe por quê? Quais são os personagens das parábolas de Deus? É a agricultura, Sim. está na nossa presente sempre, sempre. É a natureza, É a natureza. Ele fala de juiz, é a pesca, ele, são senhores e reis. ele fala de filhos, de pai, Uhum. da viúva. Olha como ele passeia. Então, essas parábolas são treinamentos para a gente. Por quê? Porque cada um de nós tem uma história. E a história é de cada um. É a Sim. vida de cada um da gente. Na parábola de Deus, tem isso tudo: tem sogra, tem nora, Tem, tem. tem, tem nora, tem filho, tem pai, tem esposa, tem marido. Tem Nas ovelha parábolas. perdida, Oi? tem ovelha perdida, Tem ovelha de dinheiro. tem Olha dinheiro quantas parábolas Jesus não falou do dinheiro. também. É verdade. Porque é isso que movimenta. E foi isso que incomodou a teocracia daquela época. Sim. E é isso também o que nos faz ter hoje uma ideia diferente de Deus pelo seguinte, porque como Jesus falava muito também do reino dos céus é semelhante, e aí colocou a parábola dos talentos, por exemplo, de você duplicar o que você recebeu do Senhor, ou a parábola lá dos trabalhadores da última hora, em que você tem que trabalhar para ganhar aquele pagamento. Mas quando Jesus coloca as parábolas, ele sempre fala de o reino de Deus é semelhante, ou seja, ele pode ser entendido por semelhança, ele é parecido, ele tem uma ligação com isso de entendimento, então você pode entender isso dessa forma. Ele não está dizendo que o reino de Deus é conquistado através do dinheiro. E aí é que a gente tropeça, porque de muitas maneiras hoje a gente entende Deus, como a Márcia diz, volta e meia, como dinheiro no bolso. Eu quero saber do Evangelho de Jesus, aonde está escrito o dízimo? Aonde? No Evangelho não se diz. Não. Não, não tem, gente. Não tem. É, Porque isso aí estaria no que é do homem, sim, no que é de César. no que é de César, não É, no que é de Deus. é, Então, não se pode. O que é do homem é do homem. Porque hoje em uhum, dia se usa várias coisas. A gente aqui, quando pede, a gente pede porque a gente precisa. Porque a casa precisa viver materialmente, porque o sim, irmão precisa comer, precisa se cobrir. isso Sentir aí. frio, o irmão sente frio. A Então, gente isso é está coisa. pedindo para as pessoas, não para Deus. Não É, estou pedindo para Deus, eu estou pedindo caridade para os irmãos. É isso bem aí. diferente. Uhum, É bem diferente de usar o nome de Deus para pedir. Eu sou atleta de Cristo. Somos todos nós. uhum, A é isso aí. verdade é que cantor de Cristo, todos nós. Quando eu canto aquela música linda, aliás, a música de Pedro, gente, eu cantei ontem tanto a música de Pedro, por causa de São Pedro. Sabe o que eu lembrei agora também, Márcia? Das pessoas que colocam adesivo lá no carro. Foi Deus que me deu.
E aí eu vi outro dia uma pessoa que tinha um adesivo, foi Deus que me deu, e embaixo, vende-se. Aí fizeram uma caricatura de Deus respondendo, também não dou mais nada. Olha, Pois é. ser grato a Deus, ser gratos pela vida, pela oportunidade que Ele nos dá em determinadas situações difíceis da nossa vida, Uhum. né? Como você disse, passa pelo entendimento. Se não passa pelo entendimento, a gente não tem como vivenciar, a gente não tem como fazer disso o nosso dia a dia, né? Isso. O espiritismo, por exemplo, ele não é contra você acender uma vela. Ainda mais, eu vou acender uma vela para o meu anjo da guarda. O espiritismo não é contra. Porque se isso te conecta a ele, ok. Isso aí. Mas se isso também já não te conecta, ok. É sinal que você já passou para uma fase onde provavelmente o seu anjo da guarda já está para lá de iluminado. Sim. Exemplo, não vamos falar só das outras religiões, vou voltar para cá. Uhum. Lembra das indulgências? Falar só um pouquinho do católico. Lembra? Uhum, sim. Graças a Deus, porque era uma maneira. Hoje ficou barato para a gente, hein? 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, um terço. É verdade. Graças a Lutero, não foi? E Sim, a foi. gente hoje precisa pagar. É verdade. Né? Hoje vai lá, reza o terço. Ficou barato para a gente. Agora vamos falar do Espiritismo. Graças ao Espiritismo, a gente entende que se alguma coisa está dando errada, não tem ninguém para culpar, não. Então para que tomar passe, Márcia? O passe é uma forma de tirar o lixo que acumulamos no decorrer do dia ou E, da semana. e o passe é um baita trabalho de caridade realizado por aquele médium passista. E aí muitas vezes a pessoa fala: "Ah, mas eu não sou nada na casa espírita não, eu só dou passe". Querido, querida, isso é o que mantém as pessoas de pé, sabe? Né? Nunca, a gente nunca chegou aqui para falar que o passe vai te salvar. Não. Não. O passe é limpar, é igual o banho. O banho, vamos lá no pessoal do xamã, no Sim, pessoal da Umbanda, né? sim. Toma-se o banho, que ajuda muito, leve, dá leveza à alma. Mas se você continuar cometendo os mesmos erros, haja banho. Não vai dar conta, exatamente. É por isso o entendimento é a chave. É a ponte entre a adoração e a vivência. Né? Isso. Então, essa Jesus, ele incomodou muito Sim. as pessoas daquela época, porque já não precisava mais pedir, tanto que ele invadiu o mercado lá, o templo. Isso é uma coisa que me admira demais em Jesus, porque as pessoas tendem a ver Jesus como aquele que magicamente salvou todo mundo, quando na verdade ele deu o caminho para que cada um se salvasse. E além disso, teve uma coisa que ele combateu com todas as forças. Uma coisa, que foi a hipocrisia humana. A coisa de querer ser melhor do que os outros e se mostrar melhor do que os outros, sendo por dentro nada daquilo. Então, é isso que a gente tem que combater sempre dentro da gente. Então, se isso assim, eu estou falando aqui para vocês, mas é óbvio que eu estou falando para mim também, principalmente. Então, é cada vez mostrar que a gente precisa sim continuar e se melhorar o tempo todo, né? Acho que com essa fala do Anderson já ficou bem, foi muito forte. Foi muito forte, muito Mas forte. é isso, é isso. Esse Bate é o dentro da caminho. gente. Fala, sente e faz. É.
entende que o caminho passa por dentro. Então, é assim que a gente se conecta, né? Então, gente, acho que vamos terminando. Vamos. Dê o seu like, se puder, compartilhe, tá? Comenta, diz o que achou desse formato. Isso. E na quarta-feira que vem a gente se encontra mais uma vez, mas comenta aí, o que você achou, tá Isso aí. bom? Até quarta-feira, se Deus quiser.